e de agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço ao semelhante. O homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de suas atitudes perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do Instituto da Reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. Por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Pensamento do Emmanuel. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre nós e possamos ter uma noite de estudo bastante produtiva. No mês passado, nós estamos estudando a Gênese, estamos no capítulo 3. Hoje vamos começar a partir do item 9, que trata justamente dessa questão do livre-arbítrio. E aí, se der tempo, eu acho que vai dar pelo menos para começar, nós começamos a falar do instinto e da inteligência. No mês passado, dentro do capítulo, nós vimos que Deus não cria anjos e demônios, ele não cria seres diferentes, todos espíritos são criados da mesma forma, com a tarefa de progredir, com a tarefa de evoluir. Outra coisa que também faz parte da própria definição aceita para Deus dentro da doutrina é que tudo que vem de Deus é bom. Aquilo que não for bom não vem dele. Isso é uma coisa que nós não podemos descuidar nos nossos pensamentos. E também vimos que nós seremos felizes o dia em que nós estivermos vivendo, agindo, pensando, querendo, de acordo com as leis divinas. Que essas leis divinas, elas são o guia, da melhor conduta para todos nós e para cada um de nós. Vimos também que quando as nossas atitudes, como viu no texto aí, a pessoa é livre para fazer o que ela quiser, mas a consequência das suas ações está diretamente atrelado. Então, se a atitude ela teve desvio dessas leis, nós vamos colher. E se ela esteve de acordo com essas leis, nós também vamos colher. Só que no desvio nós colhemos o sofrimento, a dificuldade, e quando é condizente com a lei, nós vamos receber, a consequência vai ser boa, vai ser agradável, vai ser positiva. A partir do item 9, Kardec começa fazendo uma reflexão de que todas as paixões e até mesmo os vícios, eles têm início no princípio, tem o seu princípio no instinto de conservação. Né? Esse instinto de conservação é aquele que nós fazemos de tudo, ou está em nós, essa necessidade de nos preservarmos. Então, ele está dizendo o quê? Que os vícios e, e as paixões, eles têm a sua origem nesse instinto de conservação. Ele
tem grande força ou é praticamente único dentro nos animais e nos seres ainda próximos daquela condição de simples ignorantes, ou seja, quando acabou de sair do estado apenas animal e recebeu a possibilidade do pensamento, transformando-se em espírito, a partir de ser um princípio inteligente que continua sendo, mas então é espírito. Então, nessa condição, ele ainda está mais próximo da vida animal do que da vida hominal, porque ele ainda está aprendendo todas as coisas. E esse instinto ele vai dominar praticamente sozinho, por quê? Porque nele, quando nessas condições animal, próximo do animal, não existe ainda o contrapeso moral. O ser ainda não iniciou efetivamente a sua vida intelectual, ok? Então, conforme o ser vai desenvolvendo o seu aspecto racional, o seu intelecto, esse instinto enfraquece. Na realidade, ele não enfraquece. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos diz, ou os Espíritos respondendo a Kardec, fala que a partir do momento em que vamos aumentando a utilização do nosso intelecto, do nosso aspecto racional, nós vamos recorrendo menos aos instintos. Então não é que o instinto enfraquece, ele se mantém, mas ele é menos acessado devido à nova condição, que nós vamos ver mais detalhadamente, ok? Então ele fala, a inteligência então se desenvolve, e aí quando ela se desenvolve, ele passa a dominar a matéria. Então no primeiro momento apenas sendo dominado pela matéria, e depois ele começa a dominar a matéria. Com a inteligência vai nascer então o livre-arbítrio, veja, é toda uma sequência, vai nascer o livre-arbítrio que o homem usa à sua vontade. O livre-arbítrio é a vontade livre que vai ser usada por cada espírito de acordo com o seu interesse. E quando ele começa a usar a sua vontade, desenvolvendo então o livre-arbítrio, é que ele começa a ter a responsabilidade dos seus atos. Há uma nota no livro que é importante considerarmos, que diz assim: na teoria moral espírita, o livre-arbítrio surge após o desenvolvimento da inteligência racional. Desse modo, a responsabilidade moral só aí se inicia e se amplia gradualmente, na proporção direta do desenvolvimento racional. Que ele está nos dizendo que quanto mais inteligente, que quanto mais conhecimento, maior é o livre-arbítrio e, consequentemente, maior a responsabilidade que cada um tem sobre as escolhas feitas, sobre os seus atos. Quando os animais, na parte animal ainda, e os seres ainda simples e ignorantes, ainda não surgiu o livre-arbítrio, nem o senso moral e nem a responsabilidade pelos seus atos, né? Então, quando pensa assim, o comentário com isso nós vemos que isso nega aquele dogma do pecado original. Por quê? Porque não sabendo, não conhecendo, não tem a responsabilidade do ato e, portanto, também não teria tido a queda, né? Outra coisa, e uma coisa que o Kardec traz, é que isso traz mais tranquilidade para o coração, porque a gente vai ver que não é aleatório, vai ser de acordo com a condição de cada um que essa responsabilidade vai aumentando. E Kardec, como pedagogo que ele fala que para a evolução moral plena da humanidade é necessário garantir para todos os indivíduos a oportunidade do desenvolvimento racional pela educação. Nós vimos no mês passado que uma das formas que nós desenvolvemos o nosso intelecto é na busca de solucionar ou de minimizar ou de
excluir completamente os sofrimentos que nós colhemos decorrentes das nossas ações. Então, outra possibilidade trazida por Kardec é que pela educação, veja, ele não está falando apenas instrução, ele está falando de educar a pessoa como o espírito vivendo na Terra, na sua condição material e na sua condição espiritual também. Então é uma coisa mais ampla. Kardec nos lembra que o destino do espírito é a vida espiritual. Nós sabemos, nós somos espíritos e de tempos em tempos nós assumimos um corpo para vivermos, no nosso caso da Terra, aqui na Terra. Ficamos um tempo, voltamos para a espiritualidade, trabalhamos lá, voltamos para cá e assim por diante. Mas no fim da trajetória toda, nós não precisaremos mais encarnar num corpo material. Então, o nosso destino final é a vida espiritual. Nas primeiras fases da vida corporal, nós, já pensando como espírito, já não considerando mais agora os animais, nós só temos as necessidades materiais, que são aquelas necessidades que nós temos para sobrevivência. Nós precisamos comer, beber, vestir, dormir, nos abrigar, reproduzir, todas aquelas coisas que vão garantir a sobrevivência do indivíduo e a sobrevivência da espécie, da conservação da espécie, né? Então, o que significa isso? Como a gente viu no item anterior, precisa exercitar as paixões. Se as paixões são decorrentes do instinto de conservação, então, num primeiro momento, nós precisamos exercitar as paixões. Agora, conforme nós vamos evoluindo, as necessidades vão se modificando. Então, uma necessidade que era apenas material, ela vai reduzindo a parte de materialidade e vai surgindo a parte moral. Então, ele diz assim, nós passamos de material para semimaterial, e nesse semimaterial nós vamos equilibrar, entre aspas, né? Mas vai dividir os interesses. Então vai ter a parte semimoral, até que com o desenvolvimento maior nós vamos ter apenas as necessidades morais. Então veja, material, semimaterial, semimoral e moral. Esta é a nossa trajetória. Falando rápido, mas a gente sabe que leva milhares de encarnações para a gente fazer esse tipo de evolução, esse tipo de progresso. E nesse momento, quando ele está dominando toda a matéria, que ele tem apenas as necessidades morais. Como a matéria ela é um jugo para o espírito, com a evolução, ele vai se aprimorando, vai melhorando, até aproximar-se desse destino final. E enquanto nós espíritos, ou o espírito, se mantém dominado pela matéria, ele continua assemelhado aos animais, com os irracionais. Só que o espírito, como nós já falamos inclusive hoje, ele provém do quê? Do princípio inteligente da criação. E essa conquista, quando ele tem esse aspecto do pensar já desenvolvido e a parte moral, consequentemente o livre-arbítrio, é isso que dá seu carimbo de espírito. Ele está consagrado espiritualmente no seu destino, não é? E como é que fica o instinto nessa situação? No primeiro momento, quando a vida é predominantemente material, o instinto ele é necessário inclusive e principalmente para a existência e sobrevivência do espírito na matéria. Só que se ele se mantiver forte, intenso, quando a parte racional e espiritual está se formando, ao invés de ajudar, ele vai prejudicar. Ele vai ser um obstáculo ao desenvolvimento
ao desenvolvimento do espírito. Então, há necessidade de, conforme o espírito evolui intelectual, racionalmente e moralmente, a sua dependência dos instintos seja reduzida. Kardec, os espíritos dizem a Kardec que o instinto está sempre presente. O que vai modificar é quanto vai ser acessado ou não. Embora tenha alguns, como a gente vai ver daqui a pouco, que eles vão existir sempre, mas aí já vai ser numa outra condição, não é? Então, o que nós vemos com tudo isso? O mal, como nós estamos tratando dentro desse capítulo, ele é relativo, porque se a pessoa ainda não tem esta concepção, esta ideia, ela não é responsável ainda. Ela vai se tornar responsável quando ela já tiver ciência e ainda assim continua praticando. Por quê? Porque a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento dos espíritos, ok? E ele fala que todas as paixões têm a sua utilidade providencial, já que Deus não cria nada que seja ruim ou inútil, não é? E que o mal está no abuso, e o abuso vem do livre-arbítrio. O abuso, ele virá sempre, como a gente sempre ouve dizer, né? Um animal que caça, é um predador, quando ele pega a sua presa, ele não acumula, ele não mata por perversidade, por maldade, ele utiliza apenas aquilo que ele vai precisar para continuar vivo. No entanto, nós vemos que já na fase de humanos, nós procedemos à utilização inadequada, abusiva, como fala Kardec, em inúmeras coisas. Vejam todos os vícios de todas as ordens que nós conhecemos, principalmente na nossa atualidade, não é? Então, o espírito, já na fase de espírito, com o tempo ele vai ser esclarecido pelo interesse, ele vai escolher entre o bem e o mal. Lembrando de que cada espírito faz a sua trajetória numa determinada condição. Nós não somos todos iguais, nós não aproveitamos todas as oportunidades da mesma forma. Então, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, uns vão ser rebeldes, outros não, mas uma coisa vai acontecer. Quando o espírito cansar de sofrer aquilo que nós dissemos, quando ele tiver essa ressaca moral, então ele vai buscar a forma de se corrigir para que o seu sofrimento, a sua condição de dor moral possa ser reduzida, né? Então, com isso, nós terminamos a parte que fala do livre-arbítrio e vamos entrar na parte que fala do instinto e da inteligência. São coisas como nós já vimos, tem no Livro dos Espíritos, tem aqui, tem outras referências que eu não me lembro agora, mas tem, mas nós vamos então entrar nesse aspecto. E a pergunta primeira é: qual é a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa o outro? No Livro dos Espíritos, os espíritos dizem na questão 74 que não se consegue separar instinto e inteligência. Este não é um limiar conhecido, não se sabe exatamente onde se encontra isso. E o instinto, ele existe sempre e ele nunca se engana, ao passo que a inteligência, ela sim se engana. Então vamos ver. Já foi citado algumas vezes do espiritualismo racional, que era aquela filosofia e era uma matéria que existia lá na França a partir de 1830. E o que ele diz nessa filosofia, nessa matéria de ciências filosóficas, né? Ele definia a alma como
o ser humano como uma alma encarnada. Então veja que a definição que Kardec traz é exatamente a mesma, que nós falamos de espírito enquanto está separado do corpo, e quando está encarnado recebe o nome de alma. Para esses espiritualistas, eles faziam a seguinte separação: o instinto, as paixões, o prazer e a dor, elas estão circunscritas à vida animal do ser humano, ou seja, o seu aspecto material, o seu aspecto físico. Agora, a inteligência, o livre-arbítrio e a imaginação, essas são faculdades da alma. O que ele está dizendo? Que a parte material não tem inteligência, não tem livre-arbítrio, como diz até aquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que foi de Jesus, né? Que a carne é fraca. Na realidade não é a carne, é o espírito que a domina, né? Então, porque a matéria não tem esse poder. Então, inteligência, livre-arbítrio e imaginação são faculdades da alma. Com isso, o que nós temos? Nós estamos sempre vendo a questão da autonomia e da heteronomia. Na heteronomia, nós vemos que o dever e nós devemos a nossa parte moral como submissão à vontade de Deus. Tanto que em outras denominações religiosas, as pessoas se dizem tementes a Deus. Temem a Deus. E na doutrina espírita não é da forma que a gente vê, que bate exatamente como esse espiritualismo racional que havia no século XIX lá na França. Então ele fala que a liberdade e o dever, então, são os fundamentos da moral e não a submissão à vontade de Deus que pregavam as religiões antigamente. Um outro comentário que ele faz é que não havia explicação sobre a origem do instinto. Isso vai ficar mesmo para o mês que vem, não vai caber hoje, mas o Kardec ele apresenta nesse mesmo capítulo, na sequência disso que a gente vai terminar hoje, várias hipóteses para a origem do instinto. Eu estou dando spoiler, mas aí ele já fala que nenhuma delas vai ser suficientemente capaz de explicar o que vem a ser o instinto. E no Livro dos Espíritos, não exatamente sobre esse tema, mas similar, os espíritos respondem a Kardec que há aquelas coisas que a nós estão vedadas o entendimento por enquanto. E o bom é que ele fala por enquanto, né? Então, continuando, qual era a pergunta, né? Qual é a diferença entre o instinto e a inteligência? Ele fala: o instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Vamos repartir. Primeira coisa, seres orgânicos. Então, os seres brutos não têm, né? Pedras, rochas, essas coisas não têm instinto. Aí começa, no reino vegetal, animal e hominal, tem o instinto. Então, impulsiona a atos espontâneos, ou seja, ele não pensou, ele simplesmente agiu. E involuntário, ele não fez uso da própria vontade. Então, são atos que só os seres orgânicos têm, que levam visa a sua conservação e que são atos espontâneos e involuntários. Isso é bastante importante. Então, nos atos instintivos, que são característicos apenas dos seres orgânicos, não existe reflexão, não existe combinação, não existe premeditação. Então, eles acontecem. Nós já vamos ver alguns exemplos. Nas plantas, o que nós temos? A planta busca pelo ar. Nós vemos a planta, a semente está sob a terra, ela busca subir, mas ao mesmo tempo ela busca a água e busca terra nutritiva
da qual, obviamente, ela vai se nutrir para fazer o seu desenvolvimento. Todos esses movimentos da planta, eles são movimentos instintivos. Nós vemos o girassol. O girassol, ele vira conforme o sol. Isso é instintivo. Tem aquelas flores que se abrem e que se fecham espontaneamente, dependendo da situação, né? De acordo com a necessidade. Tem, por exemplo, aquelas folhas, árvores trepadeiras, que elas vão se enroscando nos apoios e vão se desenvolvendo, né? E aí eu descobri uma palavra, se vocês sabiam, depois vocês me contam, eu não conhecia. Ele fala, ou se penduram com suas gavinhas, né? Que são gavinhas? São folhas modificadas que lembram pequenas molas. Então, é aquilo que tem no chuchu. A Cléo sabe. Eu não sabia. A uva também tem. A uva também. E ele fala também o maracujá. Eu nunca vi um pé de maracujá. De uva e de chuchu eu já vi. E realmente é bastante interessante essa constituição, né? Então nós vemos vários exemplos em que o instinto faz com que a planta busque sempre a sua conservação. Olha que coisa, sempre a sua conservação. Agora, considerando os animais, lembra? Seres orgânicos, não é? Eles são advertidos daquilo que pode ser útil, que pode ser um risco para eles. Essas coisas estão no instinto. Se dirigem conforme as estações para os climas propícios. São aqueles processos migratórios. Nós vemos as aves em bando se dirigindo de um clima mais frio para um menos frio, mais ameno, e depois retornam para o seu local de origem. Essa movimentação é instintiva, não é? E também constroem, aí eu gostei da expressão do Kardec, sem lições preliminares, ou seja, os animais não frequentam escola e eles fazem com maior ou menor arte, de acordo com as espécies, né, seus ninhos e abrigos para sua prole. Por exemplo, a teia de aranha. A teia de aranha é uma coisa bastante rica na sua constituição e perfeição, e todas as aranhas sempre fazem da mesma forma, exceto aquelas que foram submetidas a álcool, né, Newton, que nem fizeram experiência lá no Gonçalves, pois o Newton conta para quem não conhece. A colmeia também é aquela perfeição. A casa do João de Barro, e outro dia eu vi um passarinho, eu não conheço, mas ele pega um fio, ele tipo faz uma costura para prender as folhas e fazer dentro um ninho numa árvore, uma obra assim maravilhosa. E como diz o Kardec, sem lições preliminares. Quando eles nascem, eles não vão para uma escola de pássaros, nem de aranhas, nem de abelhas, e a coisa sempre sai perfeita da mesma forma, né? Fazem armadilhas engenhosas, né, para pegar as suas presas, com as quais vão se nutrir, e manejam, outra frase de Kardec é muito rica, ele fala, manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados. E que são essas armas? São os seus ferrões, são os seus bicos, os seus rabos. Então nós vemos os animais se utilizando dessas suas partes que o Kardec chama de arma para se protegerem. Fala também da reaproximação pelo sexo, que é instintivo, lembra? Princípio de conservação, para que a espécie se mantenha, tem de haver reprodução. Tem também quando as mães escondem os seus filhotes, ou sob as asas, no caso de aves, ou quando os próprios filhos buscam, não é, o seio materno, no caso dos mamíferos. Todos esses são movimentos instintivos na parte dos animais. E entre os humanos, entre os seres humanos, o instinto domina no começo da vida. Então, no começo da vida, a criança é praticamente instintiva. Ela faz o quê? Os primeiros movimentos, agarrar alimentos, gritar para exprimir desejos, imitar som de voz, ensaiar para falar, ensaiar para caminhar,
Então, essas coisas são até que vai amadurecendo tanto física quanto psiquicamente e entrando de posse das suas características de humanos encarnados, né? Quer dizer, espíritos encarnados em humanos, né? E entre os adultos que nós temos, os movimentos espontâneos para evitar riscos, né? Quando nós recuamos, quando algo nos ameaça, fugir de perigos, manter equilíbrio do corpo, piscar os olhos para regular a intensidade da luz. Então isso é também instintivo, né? A gente vê lá no centro, tá todo mundo com a luz apagada, a hora que acende a luz todo mundo fecha os olhinhos, vamos dosar a entrada de luz aí. A abertura instintiva da boca para respirar, quando o nariz está entupido, a boca se abre e a gente precisa respirar, abre a boca necessariamente. Bem, então no mês que vem a gente retoma a partir daqui. Ok? Então nós vimos entre os instintos, as plantas, os animais e os humanos, e a partir do ano que vem, né, do primeiro mês, a gente retoma a partir do item 12.